Paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 5 da revista Conectar, revista dos jovens, e o tema neste domingo é o Evangelho e os títulos de Jesus. A teologia pentecostal, sistemática pentecostal, ela diz que Jesus ele possui cerca de 300 títulos. Esses títulos cristológicos, eles revelam a obra terrena do Senhor Jesus. Ele também revela o caráter da sua natureza e ele também revela o seu ministério. Ou seja, é como nós conhecemos esse Cristo. Não há nada, se observarmos o Senhor Jesus sob a perspectiva divina, ele tem inúmeros títulos. Se observarmos Jesus pela perspectiva humana, ele tem diversos títulos que revelam os seus atributos, revelam quem ele é, o seu poder, a sua essência. Então, os títulos de Jesus são muito importantes e são estudados dentro da cristologia, que é o estudo de Cristo. Isso é teologia sistemática e os nossos jovens estão sendo privilegiados porque estão tendo um conteúdo teológico puro, perfeito, de forma que isso agregue mais conhecimento e faça com que a igreja, a juventude cresça na graça e no conhecimento. Esses títulos também revelam a sua autoexistência e também a sua pré-existência, porque nós não cremos apenas no Jesus histórico, como alguns intelectuais colocam, alguns teólogos que perderam a linha da fé, colocam apenas um homem. Não, esse Cristo, ele era, ele é e ele sempre será. Ou seja, os evangelhos revelam toda essa questão temporal, se assim podemos compreender a questão do tempo, mas ele lá na eternidade, ele na sua vida terrena e também a sua glorificação, ou seja, a sua volta ao estado de glorificação na eternidade. Então, os evangelhos revelam exatamente isso. Seguindo adiante, nós vamos nos deparar com o tópico 1, que tem por título Jesus como Senhor e Salvador. Vamos dividir muito bem isso. Primeiro, nós temos que entender qual o significado da palavra Jesus. E o significado é Yahvé é a salvação, ou Jeová é a salvação. É um nome próprio? Sim, mas toda vez que nós olharmos para Cristo, nós devemos olhar não apenas o seu nome próprio, Jesus, mas o seu nome próprio é sempre acompanhado de um título. Ou seja, se nós temos Jesus como nome próprio, nós temos que ter os seus títulos, que vêm sempre junto. E aí nós temos Senhor, o Jesus Senhor, o Jesus Salvador. Ou como o apóstolo Lucas coloca, Senhor Jesus. O apóstolo Lucas ele inaugura, né, essa forma de organização do nome próprio do Senhor Jesus com o seu título e ele usa essa expressão Senhor Jesus. Isso levou um desencadear, porque nas cartas paulinas nós também encontramos Senhor Jesus. Nos evangelhos, nas cartas universais, nós encontramos Senhor Jesus. Ou seja, esse homem, ele não é apenas um homem natural, mas ele é Senhor. Senhor da humanidade, Senhor do universo. Esse é o nosso Deus. Então, precisamos entender isso. Vem o seu nome próprio, Jesus, e além do nome próprio, acompanha sempre o seu título, ou o título antes, mais o nome próprio depois. Isso porque existiram vários Jesus, mas o único, o Salvador, o Senhor, esse é o único, é o nosso. O nosso é o que está na Bíblia Sagrada, é o que é a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado. Estamos falando de Jesus? Jesus, ok, mas segue o título. Ou eu coloco o título antes e o nome próprio depois, ou eu coloco o nome próprio primeiro e depois o seu título. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indo adiante, nós vamos ter o tópico 1.1, que
tem por título Jesus Cristo e o título de Senhor. Quando nós falamos nessa questão do título de Senhor, nós temos que observar a palavra Cristo no grego ou Machia no hebraico. Esse Cristo, ele significa Messias, ele significa ungido, é o nosso Senhor Jesus, o ungido. E aí vem a questão de a palavra Senhor no Antigo Testamento, ela sempre está revelando Deus, que é o Kyrios, traduzido para o grego, Kyrios. E esse Kyrios revela um Senhor que tem o título de divindade, divino. Esse Senhor, ele não é apenas uma questão de um senhor terreno, dono de um escravo ou dono de um poder político. Não, esse Senhor revela o seu título divino. Ele é o Senhor de toda a terra, ou seja, o soberano. Não há ninguém acima dele. Ele está sobre todos, o Senhor da terra, como o salmista coloca. Este é o Senhor do universo, aquele que todo joelho se dobrará. É o nosso Senhor Jesus, o Senhor. Esse título, Kyrios, revela a sua divindade. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 1.2. E o tópico 1.2, ele vem tratando do título de Salvador. Jesus como Salvador. No Antigo Testamento, quando aparecia alguém que o nosso Deus enviava para libertar o povo, para salvar o povo, o termo utilizado era libertador. Se nós olharmos o livro dos Juízes, libertador. Se nós olharmos a questão lá do Êxodo com Moisés, o libertador. Porém, no Novo Testamento já vem diferente, vem Salvador. O libertador libertava o homem de uma opressão terrena, de inimigos terrenos. O Senhor Jesus, ele vem para libertar o homem da escravidão do pecado. Ele amplia esse leque salvífico, ou seja, ele salva o homem da sua condição miserável de ir para a morte eterna. Esse Salvador, ele resgata o homem para que esse homem possa ser salvo na eternidade. Mas também ele se revela, se nós olharmos os evangelhos, ele se revela um salvador de problemas cotidianos, terrenos, rotineiros da dinâmica humana. Ele cura, ele impede a morte, ele intercede. Esse Senhor Jesus Salvador, eles se revelam de inúmeras formas para que o homem seja beneficiado. Portanto, no Novo Testamento, Salvador do homem na sua questão pecaminosa. E aí, esse título de Salvador, ele traz o seu ofício de Salvador universal. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é o único Salvador. Não há como o homem ser salvo se não passar por Cristo. Ele é a porta. Todo homem que quiser ser salvo, ou seja, ter seus pecados perdoados e adquirir a vida eterna com Deus, ele precisa passar por Cristo, porque ele é a porta, ele é o caminho, não há outro caminho. Portanto, o Senhor Jesus, ele é o Salvador universal. Amém? Seguindo adiante, nós vamos ter o tópico 2. No tópico 2, ele tem por título Jesus visto como profeta e sumo sacerdote. No Antigo Testamento, nós tínhamos 3 tipos de unções. A primeira unção, ela poderia ser dada ao profeta. A segunda unção, ela poderia ser dada ao sacerdote. A terceira unção, ela poderia ser dada a um rei. Só que nós vamos tratar aqui das 2 unções
relacionadas a profeta e sumo sacerdote. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele também possui títulos de profeta e de sacerdote. Não só um sacerdote, mas o sumo sacerdote, ou seja, aquele que é o principal sacerdote, aquele que é o único, aquele que tem funções inerentes exclusivas à sua pessoa. Ele é o sumo sacerdote. Nós vamos tratar isso aqui no tópico 2.1. No 2.1, ele tem o título de O Profeta como Moisés. Ora, quais são as características de um profeta? Primeiro, autoridade. Esse profeta ele tem autoridade. Esse profeta ele conhece a lei, ele é mestre, ele ensina. E esse profeta ele é o porta-voz de Deus. Esse profeta, ele fala em nome de Deus, mas o Senhor Jesus, ele vem e ele muda tudo. Ele surpreende. E olha só o que ele diz lá em Lucas, quando ele chega em Nazaré, ele vai ler, ele entra na sinagoga no sábado e o assistente dá o livro do profeta Isaías e ele abre exatamente e ele começa a ler falando de si mesmo. Olha só se isso não revela o quanto esse Deus é maravilhoso. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 ao 19. Olha só que interessante. O Senhor Jesus ele se autoproclama, ele se autorrevela perante os homens. Ele está falando assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, eu sou ungido. O Espírito Santo está sobre mim. E eu tenho uma missão. Eu tenho que pregar, proclamar. Isso não é profeta? E ele fala assim: olha, e eu também vim para aqui eu libertar o homem. Eu vim para curar o homem. Não é profeta? Profeta não faz, os profetas não fazem milagres. Os profetas não falam. Os profetas não possuem a unção do Espírito Santo sobre eles. Os profetas não falam da boa nova, não são a voz de Deus na terra. Nosso Senhor Jesus, profeta. Nosso Senhor Jesus é profeta e ele é superior a Moisés. Ele é superior aos demais profetas, porque ele vem para resolver a questão de uma vez por todas. Os profetas vieram e foram mortos. Os profetas vieram e cessou a sua obra ali, mas a obra de Cristo está pujante e ela seguirá até a eternidade. O resultado final da sua obra é a eternidade. E ele está trabalhando. Nosso Senhor Jesus está trabalhando. Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 2.2, que agora ele tem o título de O Sumo Sacerdote Eterno. Ora, quais são as atribuições do sumo sacerdote? É conduzir cerimônias importantes. Por exemplo, o Yom Kippur. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo perdão, o perdão da sua própria pessoa, da sua família e de toda a nação. O Senhor Jesus, ele também é sumo sacerdote. Ele intercede pelos seus, nós encontramos o Senhor intercedendo pelos seus discípulos, nós encontramos o Senhor intercedendo ao Pai lá na cruz, e quanto os outros zombavam dele, ele intercede, ele está sempre intercedendo, é uma das características do sacerdote ou do sumo sacerdote. E ele sacrifica. O sumo sacerdote, ele praticava
os sacrifícios mais importantes, como eu acabei de falar do Yom Kippur. Esse Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, porque ele além de sacrificar, ele se auto-sacrificou, que é o que coloca o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 9:11, diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. O escritor aos Hebreus está falando que o Senhor Jesus, ele, após sacrificar, ele adentra o quê? Ao tabernáculo santo, no santo dos santos, ele está com Deus e lá ele se apresenta perante Deus com o objetivo de interceder, de aplacar a ira de Deus sobre o pecado dos homens. Ele é o sacrifício constante perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele está presente, o sacrifício está constantemente perante Deus. Portanto, a ira do Senhor, ela pode ser aplacada a qualquer momento, desde que o homem reconheça esse Senhor Jesus como seu Salvador. Ele é o sumo sacerdote que se auto-sacrificou, ele se entregou, ele também conduziu todo o cerimonial diante do Senhor no Santo dos Santos. Para quê? Para a remissão dos pecados, aplacamento da ira de Deus. Esse é o sumo sacerdote Senhor Jesus. Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 3. No tópico 3, ele tem o título Títulos que revelam a divindade de Jesus. Os evangelhos, eles revelam o Senhor Jesus de inúmeras formas. O evangelho de Mateus, ele revela o Senhor Jesus como o rei, aquele que tem uma linhagem puramente abraâmica, ou seja, um judeu legítimo, aquele que faz parte, ele tem parte na natureza, ou seja, naquilo que é conhecido pelos judeus, que davam muito valor à questão sanguínea, à questão da a genealogia, e Mateus apresenta o Senhor Jesus como aquele que faz parte, ele é da raiz de Jessé, ou seja, ele tem uma linha real, ele é rei, ele também tem uma presença porque ele faz parte da linhagem de Abraão, ou seja, um judeu legítimo, ou seja, aquele que é um rei legítimo. Mateus apresenta dessa forma. Marcos apresenta ele como um servo sofredor, aquele que se entrega para que o homem possa ser servido nas suas necessidades. Lucas apresenta esse Senhor Jesus como um homem perfeito, porque Lucas fala aos gregos, o homem perfeito Jesus, aquele que não apenas tem uma intelectualidade perfeita, mas ele é aquele que possui atributos qualitativos perfeitos de um homem. Mas João apresenta o Senhor Jesus como Deus. Ele apresenta o Senhor Jesus na sua forma divina. Esses são as formas que são apresentadas o Senhor Jesus dentro dos 4 evangelhos. E aí, se nós observarmos João 17,5, ele diz o seguinte: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, a sua pré-existência. O Senhor Jesus está falando em uma oração, uma conversa com o Deus Todo-Poderoso, de forma que, olha, Senhor, eu tinha essa glória contigo, Pai. Eu estava contigo. Agora, Senhor, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho que está aqui. Isso é maravilhoso. E para isso nós vamos ter que falar um pouquinho mais. E aí o 3.1 tem o título O Jesus Logos.
O apóstolo João, revelando, buscando revelar a divindade de Cristo, ele procura uma palavra dentro do grego que pode expressar essa divindade. E aí ele utiliza a palavra logos, que significa lei suprema, que rege o universo, ou seja, aquele que tem uma ação de grande proporção dentro daquilo que lhe cabe, ou seja, o universo. O Deus que é a lei suprema, aquele que rege o universo. Esse é o nosso Senhor Jesus. E aí o apóstolo João, ele revela no seu evangelho, no capítulo 1, verso 1, e aí eu separei o verso 1 até o 3, que ele coloca assim, ó, no princípio era aquele que é o verbo. Observe que nós estamos falando de verbo, nós podemos trazer isso para a gramática, ou seja, aquela palavra que tem uma ação. Podemos fazer isso? Podemos. E olha, observe agora sobre essa perspectiva de ver o Senhor Jesus sempre em uma ação. Olha como o apóstolo João coloca. No princípio era aquele que é o verbo, ele é. No princípio. Qual princípio? A eternidade. Ele estava com Deus. Estava, revela que ele já preexistia. Ele é divino. E era Deus. O apóstolo João, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca que o nosso Senhor Jesus, ele explica muito bem, olha as vírgulas. No princípio era o Verbo, aquele que é o soberano, aquele que rege o universo. E ele coloca, ele estava com Deus, é divino, e ele era Deus. Perfeito, divino, nosso Deus, o Senhor Jesus é divino. E aí ele vem, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Opa! Agora nós temos um Deus que demonstra uma ação em criar. Não apenas um Deus parado, estático, não. Ele é o Criador, ele é a lei suprema, ele rege o universo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a causa, ele é a ação do Pai, ele é a força, aonde? Nas suas habilidades de criar, em fazer. Esse é o nosso Senhor Jesus, revelado pelo apóstolo João agora, não mais com características, com títulos humanos, mas agora ele é revelado com um título divino, nosso Senhor Jesus. Para isso, vamos para o tópico 3.2, o Jesus como Filho de Deus. Aqui entra um ponto muito importante. O Senhor Jesus, ele sempre foi atacado. Ele foi atacado até mesmo antes de nascer. Nós observamos Herodes matando as crianças na Judéia. Nós observamos o Senhor Jesus sendo atacado na sua vida terrena, no seu ministério, até mesmo levado à morte. E aí não para somente aqui, os ataques a Cristo. Os ataques a Cristo, eles continuam. E aí o século I, nós observamos o surgimento de várias heresias. Depois do século I, seguindo os demais séculos, nós observamos mais heresias sendo criadas. E o que é heresia? A heresia agora é um ataque que começa dentro, não mais externo. A igreja atacada pela política, pelo poder político da época, ou seja, os crentes sendo atrocidados, a igreja sendo atrocidada, sendo martirizada por feras, por soldados. O ataque agora à pessoa de Cristo, ele vem de dentro da igreja, ou seja, pessoas que professaram a Cristo, que diziam ser de Cristo, que até mesmo galgaram posições importantes dentro da igreja, agora eles vêm com ideias que contrariam a palavra de Deus, ideias que são falsas, heresias, e esses hereges, eles emergem de onde? Do seio da igreja. E a igreja começa a ser atacada.
atacada de inúmeras formas. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu temo porque quando eu for tirado de vós, quando eu sair do meio de vós, virão lobos devoradores que vão apossar de vocês. É exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando. As heresias que seriam levantadas dentro da própria igreja, ataques de dentro mesmo, infiltrados, pessoas infiltradas no seio da igreja, atacando. E atacando quem? A pessoa de Cristo. E aí eu recomendo a você, meu irmão, minha irmã, que procure observar sobre a questão das heresias no século I, observar as heresias na patrística, ou seja, essas heresias elas vão atacar a natureza de Cristo, vão atacar o próprio Cristo, de forma que eles buscam tirar, diminuir quem é Jesus. Dentro desses inúmeros ataques, houve concílios, houve uma resposta da igreja para que parasse, cessasse, ou seja, fosse exterminado essas heresias. E aí nós vamos observar esse credo, o credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Olha, o Senhor Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado. Se observarmos no seu nascimento virginal, Maria, ela foi tomada pela sombra do Onipotente, ou seja, o Espírito Santo se apossou dela e ele gerou no seu ventre o Senhor Jesus. Esse unigênito é aquele que foi gerado e não criado, como as heresias lá da patrística, do período a qual surgiram ideias que, não, olha, esse Jesus ele foi criado, não gerado, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação. Desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e faleceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Essa é parte do credo. Toda profissão de fé tem o seu credo. Nós, os assembleianos, também temos o nosso credo. E aí você pode pesquisar sobre o credo da Assembleia de Deus. Algumas denominações possuem 16, outras 14. Tá? Então você pode pesquisar sobre o credo. O credo faz parte dessa afirmação do que cremos como membros de uma denominação cristã. Meus irmãos, é importante nós colocarmos isso perante os nossos jovens, que o nosso Senhor Jesus, ele possui uma natureza divina, ele é Deus. E aí há na internet inúmeros hereges falando sobre isso, tentando deturpar a doutrina de Cristo, mas nós temos que entender disso. Olha, chega a ponto de falar assim, não, ele é menor porque ele não pode ser divino, porque ele tem hora que ele fala do Pai, ele se coloca numa posição inferior perante o Pai, então ele não pode ser Deus. E aí eles caem em ideias totalmente errôneas. Se ele se coloca em determinados momentos nos evangelhos, nós encontramos Jesus se colocando numa posição inferior perante o Deus Pai, é porque ele estava na sua natureza humana, ou seja, ele estava em carne, e Deus estava na sua transcendência, ou seja, na sua pureza divina, e o nosso Senhor Jesus, em carne, ele pisou nessa terra,
maldita, pecaminosa, não se contaminou, não pecou, não pecou, mas ele estava no seu estado humano, ele estava em carne e dessa forma ele glorifica o divino. Então, não significa que ele foi criado, não significa que ele era apenas um espectro, não significa que ele apenas possuía como uma autoridade religiosa, humana, um histórico, um Jesus histórico. Não, ele é divino, ele é Deus, ele é sumo sacerdote, ele é rei, ele é profeta. Nele está toda a plenitude da divindade, nele comporta toda a plenitude, meus irmãos, que nós possamos colocar isso para os nossos jovens neste domingo. Deus abençoe, meus irmãos, que você seja uma tocha perante a sua classe e que o nosso Deus continue abençoando nossa escola bíblica dominical. Que o Espírito Santo use a sua mente, tome sua boca e que os nossos alunos possam sair mais convictos na sua fé em Cristo Jesus neste domingo. Não se esqueça de se inscrever, se isso foi útil a você, dê um like, se inscreva no canal, a gente vai estar sempre disponibilizando novos vídeos e isso nos ajuda de forma a levar este canal adiante. Deus abençoe, meus irmãos, fica na santa e gloriosa paz do Senhor.